Começando mais um Sintonizado Podcast, edição número 8. Eu sou Cláudio Júnior e junto comigo Marcelo Franchosa, apresentando aqui o Sintonizados Podcast. Aliás, acesse o nosso canal lá no YouTube, Sintonizados Podcast, e também o áudio disponível no Spotify, tá? No YouTube, não esqueça de dar aquele like, badalar o sininho para você receber novas notificações de quando vídeos novos estão pintando. E hoje, Sintonizados Podcast número 8. Percebeu, né? Muito mais gente aqui na nossa telinha hoje e pessoas maravilhosas, pessoas que agregam muito no rádio. Temos aqui 2 locutores, 2 divulgadores. Divulgação também faz parte de rádio, né, Marcelo Franchosa? Então, vamos receber aqui grande Cezinha da Estéreo Som de Limeira, Carlinhos Caju da Rádio Band de Sorocaba e também a Rádio Cidade de Itu, Celinho, grande divulgador, e Edinho, outro monstro na divulgação. Salve de palmas aí, Sintonizados Podcast, começando para você. Vamos lá, galera, aí. Que todo mundo. Você tá bem, Cláudio Júnior? É isso aí, cara. Pois não. Isso aí, Sintonizados, Celinho, Edinho, Carlinhos Caju e também Cezinha, sejam bem-vindos aos Sintonizados, um de cada vez, para todo mundo poder ouvir. Quem começa? Fala aí, Cláudio Júnior. Vamos lá então, ó. Vamos começar com ele. Grande Cezinha. Tem que começar com os cabelos brancos, né? Vamos respeitar. Grande Cezinha, seja bem-vindo ao Sintonizados Podcast número 8. Você que foi muito comentado nos Sintonizados passados por grandes profissionais como o Rony Viana, o Nelson Yankee, Sérgio Moreira, Gislane Martins, todo mundo comentou de você. Então é um prazer tê-lo aqui com a gente em mais uma edição do Sintonizados Podcast. Então, vamos lá. Diz pra gente como que você começou no rádio e o que você está fazendo atualmente. Conta aí, começo, meio e fim. Manda bala. Mais velhos primeiro, né? Prazer rever grandes amigos. Aí, ó, pelo Celinho, começando aqui pelo Celinho, que está na minha lista aqui, né? Celinho, há quanto tempo, né? Desde os bons tempos, né, Celinho? Edinho, Caju, Cláudio, conhecendo o Marcelo. Hoje, conseguindo falar com o Marcelo, já assisti alguns dos episódios aí do Sintonizados, né? Fiquei muito feliz em revê-los também, Yankee, Rony Viana. Bom, meio rápido, né? Eu comecei em 84 na Estéreo Som de Limeira, onde estou hoje de novo. Faz um bom tempo já, né? Mas trabalhei em muitas rádios, principalmente na região aqui. Eu trabalhei com o Cláudio Júnior na 97 de Piracicaba, na Fraternidade. Ele me levou para a Fraternidade de Araras. Trabalhei na Vox, antes de ser Vox, que era Cultura. Trabalhei na Antena 1 de Campinas, na Nova FM de Campinas, Transamérica Curitiba, Raízes Capivari, com o Carlão. Quem mais? Na Vox já falei, né? Trabalhei e continuo trabalhando na Estéreo Som e também agora faço um programa na Educadora, que é a nossa AM, que mudou o perfil, é uma rádio que não toca mais música, é muito informativo, muita informação, uma rádio que trabalha com os assuntos da cidade. É isso por enquanto. Boa noite a todos. Rádio com imagem, né, Cezinha? Educadora. Rádio com imagem, exatamente. Rádio com imagem. Maravilha. A gente vai tocar nesse assunto aí. Muito legal. Seja bem-vindo. Outro monstro da comunicação que eu tive o prazer de conhecer em Sorocaba, Carlinhos Caju. Seja bem-vindo ao Sintonizados Podcast. Fale um pouco aí. Começou onde? Está fazendo o que atualmente? Fala aí pra gente. Boa noite a todos, é um prazer estar no meio de feras como esse pessoal aqui, Cezinha, que eu conheço há anos, trabalhamos juntos na Nova FM, eu aqui na Nova FM de Sorocaba e o César na Nova FM de Campinas. Bom, eu comecei aqui na região de Sorocaba, na antiga Rádio Meridional, que na época ela pertencia ao mesmo grupo que hoje a Band pertence, mas naquela época eram 3 emissoras. Era a extinta Rádio Meridional, aí tive diversas passagens, diversas emissoras, entre elas Rádio Ipanema, na primeira fase, a fase histórica da Rádio Ipanema de Sorocaba, Nova FM, como eu já falei, trabalhei junto com o Cezinha, eu aqui na Rádio de Sorocaba e o César em Campinas, e entre outras passei por 2 em São Paulo também, né, na Rede Nativa, de 2000 a 2006, e também na Tupi, de 2006 a 2009, mais ou menos, quando eu voltei para Sorocaba para assumir a direção da Band na minha segunda passagem aqui. Desde então, estou aqui na Band FM em Sorocaba e estou também acumulando o cargo de assessor artístico, diretor artístico da Rádio Cidade FM em Itu, que eu já tinha trabalhado também durante anos como locutor, agora também assumindo a direção artística por lá.
A audiência é grande lá em Itu, né? Meu, é uma rádio que, assim, ela é uma rádio que eu tenho um carinho enorme por ela, porque é uma das primeiras emissoras a me dar uma chance. E é uma emissora que ela, assim, ela é ímpar. Na cidade, ela tem uma cobertura muito pequena. Se você levar em consideração cobertura de emissoras de rádio, ela é muito pequena. Ela mal cobre o território de Itu. Mas onde ela pega, a audiência dela é absurda. E ela tem uma credibilidade ali dentro da cidade e entre os ituanos, que é absurda. Ela vive cercada por emissoras de Campinas, grandes emissoras de Campinas que pegam, grandes emissoras de Sorocaba que pegam lá, inclusive a Band FM, de São Paulo, e ninguém ganha dela lá em Itu. É impressionante a audiência da Rádio Cidade. A rádio local tem uma força muito, muito forte, né? Marcelo Franciosa. Então, você sabe, eu quero, antes de acionar o Celinho aqui, dizer que naquele momento das fotos, vocês vão ver cada coisa aqui, Cláudio Júnior, Cezinha, Caju, Edinho, tem cada foto aqui, rapaz, tá especial. Você tá bem, Celinho? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Que fazem, meu amigo? Tá eu aqui e o Celinho Mix. Olha o Mix aqui, ó. Celinho e o Mix. Fala um pouquinho do seu início no rádio aí, Celinho. Bom, graças a Deus, assim, bem, igual todo mundo passando por essa turbulência aí, né? Uma coisa inacreditável, mais pra frente a gente deve falar sobre isso. E pro meio artístico é um terror, né? Um desastre. Eu comecei, assim, com 13 anos de idade, na Excelsior, a máquina do som, em 1979, na Rua das Palmeiras, que era o sistema Globo de Rádio. Fiquei lá até 92, trabalhei na EMAI, 3 anos na EMAI, depois eu fiquei 3 anos na Warner, depois eu fiquei 15 de novo na EMAI, montei a AudioSound, hoje eu tenho a AudioSound há 10 anos, que é uma empresa que presta assessoria para as rádios do interior de São Paulo, como já prestou para o Brasil inteiro. Chegou a cuidar uma época de fazer várias divulgações de vários artistas, entre a Luca, Tchacabum, CPM 22, vários artistas, todos os segmentos. E hoje eu continuo com a AudioSound cuidando de algumas rádios no interior de São Paulo. Eu sozinho, o Célio e o Mix ficam em casa aqui, ó, cuidando da minha casa. É o mascote, tá bom, Cuidando Celinho. do dinheiro. Tá bom. Agora, o Edinho também é do ramo de divulgação, né? Trabalhou com muitas duplas sertanejas, fez muitos sucessos Brasil afora, trabalhando como divulgador. Fala da sua carreira também, Edinho, pro pessoal te conhecer. Vamos lá. Nossa, é até difícil de falar, né? Pé dos caras aí, são tudo os mestres aí, né? Olha aí, fica até sem jeito. Mas nós começamos, né? Eu comecei com a dupla chamada Gian Giovanni. E foi um presente até que me deram uma música e falaram, precisa fazer o negócio acontecer. E a música, graças a Deus, aconteceu, que foi o grande amor da minha vida, o convite de casamento, né? E ali começamos uma história na divulgação. Eu era um cara que estava iniciando e tal. Tipo assim, sou amigo de um amigo que me puseram numa enrascada e eu fui para visitar a rádio no interior de São Paulo. Comecei a visitar a galera e, graças a Deus, o que eu vejo da divulgação até hoje, o que eu aprendi muito, não é só, igual muita gente fala, tem que ter dinheiro, o relacionamento que a gente tem, graças a Deus, vale muito, né? E vale muito mesmo. Porque quando eu comecei com o Gian Giovanni, nossa, várias portas foram se abrindo para mim, várias pessoas assim que eu tinha até vergonha de falar, e aí o pessoal foi abrindo, e a gente conseguiu chegar em algum lugar no mundo. Por isso aí depois do Gian Giovanni eu fui trabalhar na gravadora Velas. Até um fato curioso, eu estava em Ribeirão Preto, e na Conquista FM, tinha 3 divulgadores lá, um da Sony, um da Warner. O pessoal chegou para mim e falou assim, qual que é a melhor gravadora do Brasil? Eu falei, a Velas. Aí ele falou assim, não, tô falando sério. Eu falei, eu também. Porque a gravadora que me dá o meu salário, ela que me paga, é que faz eu andar, né? Então, eu acho que tudo na vida é assim, é aprendizado. Eu aprendi muito na Velas, devo muito a Velas, porque foi a gravadora que me abriu as portas. Depois a gente foi prestar serviço para a Universal. Mas assim, tudo eu devo, assim, no começo, ao Gian Giovanni e a Velas. Depois vieram vários sucessos, cara. Nós fizemos um negócio muito inédito, né? Que na época todo mundo chamou a gente de maluco, de louco, que era sair das gravadoras e montar um escritório independente de divulgação. Coisa que não tinha no Brasil até então. Então nós pegamos, eu e o Cláudio, um grande parceiro, um amigo, e montamos um escritório de divulgação chamado Mega Divulgações Artísticas.
Aí, de cara, eu tava com o G. Giovanni, só para contrariar, já levei pro escritório, e o Cláudio veio com um artista chamado Eduardo Costa, que era, todo mundo falava que era o Zezé Cover, e não tinha nada a ver, né? Nós pegamos, graças a Deus, deu certo. Nisso veio César Menotti Fabiano, na sequência a gente conheceu o Marquinhos da Audiomix, veio Jorge Matheus, Gustavo Lima, Maricílio Rodolfo, e graças a Deus estão aí, trabalhando, né? Hoje, aí eu separei do Cláudio, o Cláudio foi seguir outros caminhos, né? Foi ser empresário, foi empresário do Gustavo Lima, hoje está com o Rio Negro Solimões e o Diego Arnaldo, e eu tô aí, montei a Alfa Divulgações e estamos tentando viver. Estamos aí representando até hoje o Gustavo Lima, Diego Arnaldo, o Rio Negro Solimões, e tem uma grande promessa não, acho que é a realidade, o Guilherme Benuto, que é uma realidade aí no mercado hoje. Cláudio, é isso aí. Muito legal. Muito legal. Tentei resumir. Não foi? Foi? Né, Edinho? Oi? A gravadora Velas foi Ivan Lins, né? Que montou. Então, Ivan Lins junto com o Sr. Vitor Martins. O Sr. Vitor é uma pessoa sensacional, que sempre... eu aprendi muito com ele, que ele escutava, sabe? Ele falava assim, o ser humano perde muito em falar demais. Ouça mais e fale menos, você vai aprender muito. Eu aprendi isso com ele. E realmente, ouvindo mais do que falando, realmente a gente aprende muito mais, né? Legal, bacana. Sintonizar esse podcast, Marcelo, ó, som também lá no Spotify, fique atento, nosso canal no Sintonizar os Podcast no YouTube, badala o sininho para receber novas notificações e dá aquele like. Deixa eu perguntar para o Cezinha. Cezinha, até que ponto te ajudou ter trabalhado em gravadora, ser pedra e vidraça? Isso fez alguma diferença na sua carreira ou não? Conhecer os dois lados. Eu acho que demorou um pouquinho, eu já estava há muito tempo em rádio, né? Depois fui trabalhar. E, pois assim, aí você aprende um pouquinho. Como eu disse, não deu muito certo na gravadora, eu fiquei 2 anos na UOL. Hoje eu aprendo muito mais com os divulgadores, no caso no caso do Celinho, que são pessoas que faz rádio, além ato comercial, mas esse relacionamento hoje é melhor, eu com os divulgadores, e quando eu era divulgador e era contato com os radialistas, porque a maioria das rádios que eu visitava eram todos meus amigos também, mas eu prefiro esse lado de cá, terra pedra, como diz. Não é o meu lado não, viu, cara? Melhorou. Maravilha. O microfone do Cezinha tá tendo uns cortezinhos aí, mas vai melhorar. O Carlinhos, eu tô vendo que o Carlinhos é de rádio mesmo, você viu que ele tá com o microfone na mão, é repórter, hein, Cláudio Júnior? O cara não é fraco não. Pega o microfone... É locutor, é apresentador de TV, o cara não é fraco não. Cara, quando você faz um negócio há 30 anos, velho, 31, é difícil você perder o cacuete, né? Então, eu sinceramente, eu não consigo pegar e falar com o fone do celular, por exemplo, como a maioria do pessoal tá fazendo aí, começa a me incomodar. Eu estava fazendo uma live esses dias aqui com o pessoal aqui, nós temos também na Band FM um trabalho na internet e tal, e eu vou falar para você que aquilo ficou me incomodando, cara, a live inteira, um quiz inteiro. Eu falei, não, chega, eu vou pegar um microfone, vou preparar um microfone, porque não dá. E eu tô estreando hoje com vocês, inclusive. E tá muito bom, viu? Tá aprovado. Tá aprovado. Celinho, eu quero saber o seguinte, o Celinho tem trabalhado com diversas rádios aqui no interior do estado de São Paulo, né? Essa pandemia, Celinho, deu uma brecada boa, não deu não? Cara, eu até preciso, assim, acostumar a falar com vocês aí, porque eu tenho feito um bico aqui de apresentador de YouTube aqui, de um clube aqui, eu tenho que falar tudo que acontece no clube em 10 minutos. Então eu tô meio que locutor de jockey ou de narrador de futebol. Antes eu vou começar de novo agradecendo pelo convite de vocês, dizer que tô com saudade de todos, do Edinho, do Cezinha, que me deve almoço, janta, café da manhã, pelo Caju, que mora no meu coração. O Marcelão fala quase todos os dias, né? Ele fica reclamando do Edinho, das blitz do Edinho. Cara, mas eu vou te dizer uma coisa, Cláudio. E falar também uma coisa muito importante, que o Edinho, com essa cara de santinho dele, foi o cara que descobriu o Padre Marcelo, né? Que só vendeu quase
5 milhões que era da Velas, né? Que depois foi para Universal, né? Isso daí, né? Parabéns mais uma vez. Começou já vendendo milhões de discos, CD na época. Até o Rio Negro na época, né? Até o Rio Negro na época, né? Perfeito, exatamente. Aí, Claudio, sobre a pandemia, cara, o que eu posso te dizer, cara, que é um negócio assim, muito maluco. Eu nunca vi um negócio, acho que nunca mais vou ver na minha vida um troço desse, cara. É impressionante. Tomara, hein? Conseguiu parar. A gente nunca imaginasse. A pirataria já foi uma coisa assim que acabou com as gravadoras, acabou com o mercado, mas a gente conseguiu, né, traçar um outro perfil, conseguiu achar um outro formato. Essa turbulência do coronavírus, eu falo turbulência porque é uma turbulência que vai passar, se Deus quiser, e vai mesmo, mas está acabando com um monte de artista, com um monte de escritório de divulgação, com muitas rádios. Eu estou dizendo assim, aqui em São Paulo eu vejo isso, um monte de rádios grandes com dificuldade, com 70% de queda no comercial, né, algumas 80%, no interior. E o mercado, assim, o artista é um time, né? É uma coisa que a gente fala, parceria. Rádio, divulgação e artista são parceiros, cara. E assim, é como um relógio, se um ponteiro não estiver funcionando, trava tudo. E o mercado, na minha opinião, está travado, cara. Está tudo parado, não está se movimentando, não está indo para lugar nenhum. Isso é triste, cara. Eu não sei, como diz um amigo meu, né, o Beto Rivera, não estou conseguindo ver essa luzinha no final do túnel ainda, cara. Tá longe, né? Tá longe. O Edinho, deixa eu fazer uma pergunta pro Edinho, Cláudio, antes de passar para você. Você falou do seu começo lá com o Gen Giovanni, isso é final dos anos 90, seria isso? Final dos anos 90. Isso, né? 98, 99. Inclusive, tem uma passagem com vocês aí, em Araras. É verdade, pode contar. Eu liguei na rádio, na Clube, lembra? Acho que eu falei com a Fernanda, não lembro direito. E o seu pai ainda era vivo ainda. Ele falou assim, você tá maluca que o Gen Giovanni vai vir aqui na rádio? Na época a gente tava com um estouro muito grande, né? E isso que eu prezo muito nos meninos até hoje, o carinho que eles sempre tiveram com o rádio, sabe? Tem uns artistas que são do rádio. Um artista que eu nunca trabalhei, o Daniel, é um artista do rádio. O Gen Giovanni sempre foi um artista do rádio, que dá muito valor ao rádio. O próprio João Neto Frederico, que a gente trabalhou junto um tempo, eles vivem, no pensamento deles é um pouco diferente de muita molecada que está hoje. Eles dão muito valor ao rádio. Então, na época, a gente foi fazer uma divulgação em rádio, aí a gente pegava as rádios e determinava, vamos nessa rádio, nessa rádio, nessa rádio. E eu lembro que eu liguei para a Fernanda e parece que até ela depois ligou no escritório para realmente confirmar se o Gen Giovanni realmente ia na rádio. É um negócio assim, do artista dar valor ao rádio, e isso a gente tem que dar valor ao artista também, né? Porque depois passa, todo mundo esquece, mas na época a gente fez um barulhão aí em Araras aí com o Gen Giovanni. Foi muito legal, né? Estourou, né? Estourou em todo o Brasil. Foi a época de ouro do Gen Giovanni. Vai lá, Cláudio Júnior. Pois é, existe muita diferença na divulgação daquela época. Hoje em dia, os artistas mais atuais, assim, eles ainda dão importância ao rádio ou não, Celinho, Edinho? Bom, eu vou responder por mim. É aquilo que o Edinho comentou logo no começo do programa. O artista e o rádio tem que estar casado, cara. Só que assim, hoje tem muito artista. E chegou uma época que o artista queria visitar a rádio ou trabalhar a rádio. Muitas rádios na época deu uma travada. Então você podia levar um artista na rádio para fazer uma entrevista. Antigamente você fazia uma entrevista de meia hora, 30 minutos, o cara ficava uma hora, né? Tu vai na rádio hoje, o cara fica 15 minutos, 10 minutos. Vai lá, mostra uma música de trabalho. Então, assim, os artistas grandes, para eles, eu vejo quase. É impossível do cara ir para ficar na rádio 10 minutinhos, né, cara? Não tem condição. Acho que o último artista grande que eu vi fazendo rádio foi a Anitta, né? Assim, que foi visitar a rádio e criou aquele tumulto na porta da rádio. Então, não sei, é complicado. Acho que o Edinho sabe dizer melhor do que eu essa situação aí, cara. Eu acho assim, falando até por mim também, eu acho que tem os artistas que dão muito valor ao rádio e tem uns aí que estão mais ligados em internet, essas coisas. Mas assim, a maioria depende do rádio, você sabe disso. Hoje é tudo aquilo que a gente falou, surgiu um instrumento novo, que é a internet. Poxa, nós estamos aqui falando pela internet, mas eu acho que o rádio tem o seu valor e a gente tem que manter essa engrenagem funcionando junto, internet e rádio. Antes não, era só o rádio. Hoje nós temos os dois que a gente tem que se comunicar aí, tem que se fazer os dois juntos. Porque senão não vira. Fica um negócio meio manco. Tipo um artista que estoura muito na internet, tá com não sei quantos mil views, não sei o quê, papapá.
Cito um exemplo aí, não vou falar o nome do artista, mas na Estéreo Som mesmo. Teve um artista aí que foi fazer um show lá, tiveram que cancelar. Ainda bem que não era meu, né, Cezinha? Mas tava com música na novela e tal, e aí só porque não trabalhava rádio, ficou fazendo um trabalho focado em internet, deu o que deu, não teve que cancelar, porque sem o rádio não funciona, a gente sabe disso. Né? É o rádio que sustenta, né, o sucesso, que, né, segura. Eu sou Rádio Futebol Clube, até morrer. Muito bem. Hoje em dia, né, a rádio está com câmeras nos estúdios. Você está vivendo essa realidade que a Ju em Sorocaba tem câmera no estúdio da rádio? Como que você convive com isso aí agora? Então, nós começamos a implantar esse sistema tal aqui na Band FM. Na verdade, estamos sendo os pioneiros aqui na região de Sorocaba. Na hora que a gente começou a pensar, a projetar, a falar, não, vamos começar a investir nisso, começou a pandemia, sabe? Então, nós chegamos a montar um estúdio, que é um segundo estúdio, uma espécie de estúdio B da rádio, que é só para transmissão de internet. Então, o estúdio, ele tem câmeras posicionadas, os programas ao vivo, por exemplo, o meu no período da manhã, à tarde, a programação local da rádio aqui também tem todo com câmera, o jornal no final da tarde também, mas nós queríamos mais. Antes da pandemia, nós queríamos ser multiplataforma, gerar conteúdo nesse segundo estúdio de internet. Mas aí veio a pandemia, acabou atrapalhando todo esse investimento e a gente tem que entender a posição do radiodifusor, do dono da rádio, porque é assim, isso aqui, ele dá um gasto absurdo. As pessoas acham, tem muita gente que acha que rádio ela funciona por prêmio. Eu te dou um prêmio e o negócio vai. E não é assim. Entendeu? Qualquer coisa que estraga num transmissor de uma emissora de rádio custa 7, 8, 10 mil reais. E aí a gente tem que entender a parte. Então, essa parte dos investimentos em internet, nós demos uma segurada e agora que nós estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, parece que aquela pior fase da pandemia, nós retomamos. Inclusive, amanhã a gente estreia as transmissões desse estúdio segundo, da internet, no Facebook da Band FM Sorocaba, com a transmissão do jogo do São Bento, que é o time aqui que está na Série C do Brasileiro, na Série B do Paulista. Vamos transmitir esse jogo só para a internet, só para os canais digitais da Band, enquanto a programação roda. Mas é assim, isso já poderia estar rodando um pouquinho mais, mas foi atrasado devido à pandemia. Se as pessoas não estão anunciando nem na rádio, você imagina na internet, né? Vai ficar difícil. É complicado. Quantas rádios tem em Sorocaba? 700 mil habitantes tem em Sorocaba, mais ou menos? Olha, Sorocaba deve ter em média 700 e alguma coisa, mas aí nós temos toda a região metropolitana, né? Que você conhece bem, inclusive. E se você colocar, por exemplo, Votorantim, que é uma cidade conurbada, é a minha cidade, onde eu moro, inclusive, já tem mais 120 mil. Se você colocar Itu, que está a 30 quilômetros de Sorocaba, tem mais 180. Se você colocar Salto, tem mais 120. As rádios de Sorocaba chegam até Indaiatuba fácil. Então, se você pega aí as rádios de Sorocaba, as mais potentes, tipo a Band, a Vanguarda, a Top FM 100,5, elas vão englobar aí uma população de quase 2 milhões de habitantes. Temos na cidade, da cidade ou de Votorantim, que aqui a gente conta só as emissoras de Sorocaba e Votorantim para efeito de pesquisa, nós temos por volta de 8 rádios FMs. Aqui nós não tivemos a migração ainda das AMs, são 4 AMs em Sorocaba e Votorantim, mas elas não migraram ainda porque elas vão para o DAIO estendido. Não será possível aqui na região de Sorocaba elas migrarem para o DAIO normal. Legal. Marcelo Franchosa. Muito bem. Aproveitar com o Cezinha também esse tema aí do vídeo no rádio, que cá para nós, a gente tem usado isso, não tem como fugir, né? A gente tem feito aqui em Araras também, transmissão com vídeo em rede social. Para mim é perfumaria, para ganhar dinheiro com isso é muito difícil. E é muito difícil produzir conteúdo também em vídeo, com qualidade, não é fácil. Parabéns para todo mundo que está tentando aí. A Educadora e a Estéreo Som é um exemplo disso, viu, Cezinha? Em Limeira, Grupo Portolã, é esse o nome do grupo? Né? O microfone do Cezinha não está funcionando, viu, Cezinha? Dá uma olhada aí. Eu queria que você falasse dessa experiência. Você falou que está fazendo no AM também. Como é que tem sido no AM essa experiência com vídeo? Primeiro lugar,
É a lata. Você olha e você se vê, né? Isso. A lata não ajuda muito. Eu falo que é mais um rostinho lindo na TV, né? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, vai lá. Agora sim. Manda bala. Então tá certo. Eu falo que é mais um rostinho lindo na TV, né? Mas, como o Caju falou, esse investimento a gente já começou lá atrás na Educadora. A Educadora é uma rádio, a gente usa muito a rádio, já usa esse lema aqui, a rádio que virou TV. Inclusive porque não temos um horário que toca música, a não ser um programa de final de semana que toca umas músicas mais antigas e tal, mas nas 24 horas do dia entramos na parte da noite, madrugada, né, principalmente da madrugada, em rede com a Rede Bandeirantes, mas o conteúdo é todo local, então foram contratados vários jornalistas, alguns apresentadores, alguns saíram, outros chegaram, e o investimento da rádio foi grande em matéria de vídeo. Temos um estúdio novo só para vídeo, alguns programas são transmitidos ao vivo de lá, então vai para a internet, vai para o Facebook, vai para o YouTube, e agora nós temos aqui a Network, que é a TV Network, que seria como a Sky, como a NET, que também transmitimos pela Network, né? Então, já podemos dizer que a Educadora é a rádio que virou TV. O futuro da Estéreo Som também será esse, a rádio que virou TV. Já éramos também, para ter começado o investimento, a gente colocou algumas câmeras, mas preferimos primeiro ir para a Educadora, que era mais jornalismo, depois era a Estéreo Som. Quando o investimento era para começar, as coisas mudarem na Estéreo Som, aí veio a pandemia. Por enquanto a gente está meio parado com relação ao vídeo, mas a ideia é muito boa, transmitir também tudo em vídeo, inclusive as músicas. O difícil na Tropical foi ter que montar um camarim pro Cláudio Júnior fazer maquiagem, viu, Cezinha? Mas é uma estrela, esse José Augusto é um perigo. Ô Marcelo, você foi dedar, cara, então, pelo amor de Deus. Eu não segurei. Vai lá. Vai na clube então ver o camarim que tem lá. Depois você vai ver, o meu é trash. Grande Celinho, você trabalhou então na Rádio Excelsior, a máquina do som. Conta pra gente como é que foi aquela época mágica do rádio, cara. Vou aproveitar. Espera só um pouquinho, Celinho. Enquanto você vai falando, eu vou colocando as fotos aqui, pode ser? Assim a gente vai ganhando tempo? Ei, não vai assustar os caras, não. Isso, presta atenção. O Celinho vai contar a história. Vai lá. Eu trabalhei sempre desde pequenininho, né? Desde muito tempo, assim, no interior, depois em São Paulo. E eu trabalhava numa fundação que prestava serviço para algumas igrejas, para fazer esse jornalzinho Cosmo, inclusive lá da Praça da Sé. E eu fui fazer uma entrevista na rádio, na Excelsior, lá, tinha um programa lá chamado da CIA, lá, e falar de um evento beneficente. O cara tá bonito, aí o Timar. Olha isso. E aí o Marco Antônio Galvão era um cara que era diretor na época da Excelsior FM. Tinha a Excelsior AM, que era a máquina do som, e tinha a Excelsior FM, que era o som de São Paulo. E eu tava fazendo uma entrevista lá, ele gostou, na época tinha o Mr. Sun, e ele estava precisando de um discotecário e né, naquela época o cara cuidava de disco, era discotecário, e um DJ. E aí o Mr. Sun falou, esse cara é legal, vamos trazer esse cara, mas contando, é legal, aí virou Celinho Mix, que eu tinha que ter um nome artístico, né? Eu não tinha Célio Augusto, não era artístico, né? Mas tem dois nomes, Beatle, né, o Mr. Sun. Dois nomes, não tem que ter um nome artístico, Beatle, caraca, como é que vão fazer? Eu falei, bom, sei lá, cara, nem sei que é ser artista, cara. Então aí virou Celinho Mix. Mas assim, o Marco Antônio Galvão, que é irmão do nosso amigo Leão, né? Trabalha muito tempo na gravadora, trabalha com o Leonardo lá. É um cara que eu conheço desde 1979, sempre trafegou em todas as gravadoras. Inclusive, eu vou mandar um abraço pro Leão e dizer que a gente está torcendo sempre por ele, cara. Com cara muito... E o Cláudio Júnior, com ele, então, muito legal. Dá uma olhada no registro dele, a carteira profissional, você viu? Ele foi admitido... 2.268 cruzeiros. Eu ia falar, ele foi admitido em maio de 79, recebendo esses 2.270 cruzeiros, que hoje corresponde a R$1,5 milhão, viu? Eu fiz o cálculo aqui, R$1,5 milhão. Eu sempre ganhei bem no mercado, cara. Eu não soube guardar. Ficava sempre na estrada da vida, nas boates azul. Pois é, hein?
Vai lá, Mas Cadu. assim, lá eu trafeguei assim muito. O Marco Antônio Galvão foi um cara que me deu um aprendizado assim no rádio, desde assim de discotecário, programador, operador. Eu tinha 13 anos, adorava fliperama. Aí ele falava assim: rapaz, que fliperama é? Meia hora de almoço e vem aprender a operar, locução. Eu falei: como é que eu vou fazer locução, cara? Com essa voz. Aí do outro lado, do meu lado, Antônio Celso, entendeu? Viviane, só que eu falei: pelo amor de Deus, cara, deixa eu aqui mesmo, no meu fliperama. Mas assim, um cara que brigou, foi um tipo de um pai, e eu aprendi muito com ele, aprendi muito, fiquei quase 14 anos lá, peguei a fase do Alfredo Raimundo, pai do Ricardo Henrique, que faleceu agora semana passada, que o Deus o tenha. Também um cara grande, pioneiro no rádio, né? Tive o prazer também de conhecer teu pai, o Claudião. Conversamos muito, né, cara? Apesar de eu ser um cara jovem, de 54 anos, Marcelo. mas eu conheci cedo, né, Marcelo, Isso. no rádio. E teu pai, cara, sabe tudo, conheceu tudo. Principalmente a galera que trabalhou aqui em São Paulo da antiga, desde do Antônio Celso, trabalhei com Marcos Baby Duran, olha só, cara, pouca gente lembra, né? Dácio Campo lá, geração Chante, né? Então, Cigar de Souza, é muita história, cara. Mas, assim, um cara que me deu a grande oportunidade na vida, que me tornou, assim, esse artista bonito, talentoso, se chama Marco Antônio Galvão, cara. Meu professor eterno. E o meu coração e agradecimento vai ser o resto da vida para esse cara, que tirou um cara que poderia ter virado padre ou coroinha pro resto da vida. Que legal, Coroinha, que legal. Celinho. Combina, Tudo hein? menos coroinha. Combina bem. Tá bom. Tudo a Ô, ver. Caju, Oi. Caju e Cezinha, reza a lenda que todo locutor que começa no rádio, ele se espelha em alguém que ele acha bacana e que ele começa a dar os primeiros passos tentando imitar o cara e depois ele criar o seu próprio estilo. Você, Caju e Cezinha, vocês tiveram um começo assim, se espelhar em alguém especial ou não? Ou pela idade, vai, Cezinha. Bom, eu realmente tem aqueles que você ouve, né? E gosta. Eu era fã de Julinho Mazei, gostava muito, era o estilo que eu sonhava em fazer. Até tentei, mas não teve jeito, né? Mestre Julinho Mazei é complicado. Celinho conhece bem, né, Celinho? Sempre gostei muito do Banana também, o estilo do Banana. Mas eu ouvia há muito tempo atrás a rádio, a Band FM. Não era Band FM, era Bandeirantes FM. 961. E tinha César Filho, tinha o Pablo, né, que fez a Educadora de Campinas também. Mais perto, O Arnaldo Sacomani, né? O Arnaldo Sacomani, que foi esses dias falando Taça imediata, da morte. Ele foi dos pioneiros no rádio FM também, né? Mas eu ouvia muito o Rony Viana, cara. Eu gostava muito do Rony. Sempre achei um grande locutor, continuo achando até hoje o Rony um grande locutor. E depois quando eu saí de Limeira, foi o cara que me tirou, primeira vez de Limeira, eu ouvindo ele na Antena 1, e, pô, sabe quando você coloca tá lá, tocando uma música, você tá ouvindo, zapeando lá, né? Aí, voltei, falei, e fechei o microfone, tocou o meu telefone, o telefone da rádio. Ele estava me ouvindo também lá da Antena 1 de Campinas, a coincidência, um ouvindo o outro, e foi ele me chamando, que ele gostou. Poxa, você tem um estilo meio Banana, meio Emílio misturado, pô, vem aqui conversar comigo. E foi o cara que me levou para a Antena 1 a primeira vez. Eu trabalhei algumas vezes também na Antena 1, depois virou 9 FM, né? O Rony Viana foi da região, assim, foi muita referência. Aqui em Limeira tinha um cara, não sei se algum de vocês conhecem, ele chama Celso Fahrenheit. Foi o primeiro que fez FM ao vivo aqui em Limeira, um grande locutor. Se perdeu na vida, hoje, graças a Deus, ele está vivo, mas ele foi um grande locutor também, eu ouvia muito, ele fazia Estéreo Som, depois acho que ele foi para a Educadora também, ele fez programas na Educadora, então era um grande locutor que eu ouvia muito. Caju? Bom, Caju? você sabe que eu sou, cara, uma mistura de muita coisa em rádio. Eu
eu gosto muito de rádio AM, eu sempre gostei muito de rádio AM, e eu acho que o meu amor por rádio, ele começou justamente por isso. Minha mãe sempre ouviu as rádios de São Paulo, as rádios AM de São Paulo. Então, quando eu era muito criança, eu estou falando criança mesmo, coisa de 5 anos, 4 anos, eu lembro da minha mãe participando daqueles programas de Roberto Carlos, de vamos votar, ou é no Roberto Carlos, ou é no Paulo Sérgio, aquelas coisas lá, eu acho que vem daí. E é óbvio que eu fui empolgando com isso, e aí eu fui misturando o AM, que era o que a minha mãe ouvia e que eu gostava muito de ouvir também. Então aqui em Sorocaba nós tínhamos grandes comunicadores, por exemplo, Carlos Cook, da Rádio Vanguarda AM, era um grande comunicador, Roberto Macedo, que também era um grande comunicador. O Salomão Pavlovski. Justamente, Salomão Pavlovski, eu vi o Sabonete, Nhojuca é um dos maiores nomes do rádio aqui da região, trabalhou na Rádio Cacique, trabalhou na Rádio Convenção de Itu e tal, é um dos maiores nomes do rádio de todos os tempos. E eu acostumei a ouvir esse tipo de programa, tanto que eu faço hoje um programa... se você colocar o meu programa no ar, você fala, tá, isso aí é um AM, é um Nhojuca, 40 anos depois. Mas com o tempo, eu comecei a tomar gosto. Eu gosto de rádio que fala, eu gosto de rádio que tem conversa, eu gosto de rádio que tem interatividade e tal. Justamente, eu sempre gostei disso. Mas aí, com o tempo, você vai ficando mais velho e tal, e você vai começando a gostar de outras coisas, inclusive música. E aí, eu me lembro assim, eu acho que a maior referência que eu tenho para locução é o Emílio com a Mônica Venerabile trabalhando, é uma equipe da Jovem Pan 2, que pegava muito bem aqui em Sorocaba na época, era Emílio e Mônica, tinha o Beto Rivera, tinha o César Rosa, tinha um time, e eu falava, não, cara, eu quero fazer... É isso aí, ó, é o que o Emílio está fazendo com a Mônica, eu quero trocar essa ideia. Então, é muito nítido, eu me espelhei muito nisso. E até no começo de rádio, aqui em Sorocaba nós tínhamos problema de coordenação. Então, você ia trabalhar e eu comecei a fazer efetivamente locução na Cacique 2 FM, 96.5, e ela não tinha um diretor artístico na emissora. Então eu falava, pô, e agora, né? O que eu faço para melhorar? E aí eu gravava o Emílio Surita, eu gravava Rony Magrini nas rádios em São Paulo, Rádio Cidade, daí já na época também, e eu comparava com o meu, falava, tá, eu sou o coitado, ele é o bom, então peraí, ó, o que ele está fazendo certo, o que eu estou fazendo errado. Então eu me basei muito por Rony Magrini, Emílio Surita, aqui em Sorocaba tínhamos também, o Cláudio conheceu, o Fernando Carriel, que era um grande comunicador da Rádio Ipanema também, dava para tirar como base, Walter Calles. Mas assim, acho que basicamente o Emílio com a Mônica, e é uma coisa que eu faço até hoje, eu lutei, até eu conseguir fazer o meu programa em dupla, e hoje eu faço em dupla, hoje não, porque eu estou fora do ar por causa das eleições, né? Mas até o dia 11 de agosto eu estava no ar e eu faço o programa justamente com uma menina, porque eu acho bacana essa interatividade, e eu acho que vem lá de trás. É Emílio, é Mônica, é Fernando Carriel e por aí vai. Posso contar uma historinha? Claro. Eu coordenei a Nova FM de Campinas, né? E a Nova FM de São Paulo virou satélite. Tivemos uma reunião, é coisa rápida, tá? Tivemos uma reunião e a direção chegou, olha, você vai coordenar a rádio, mas vai ter que dar uma assistência para Sorocaba. Sorocaba a gente precisa melhorar e tal, já tinha uma equipe lá, tem um coordenador mais jovem que você, mais novo e tal, você precisa dar uma força para lá. E toca, eu vou para Sorocaba, chego lá, encontro o coordenador de lá, para passar algumas coisas que a gente já havia combinado, ele já estava fazendo, passei tudo, ele me ouviu, ok, beleza, a gente almoçou e voltei. Na segunda vez que eu voltei para a rádio, eu já cheguei em Sorocaba ouvindo a Nova FM de Sorocaba. A rádio Nova FM era pop, tocava algum dance, tocava algum rock, era o padrão da rádio. Esse coordenador era doido, cara. Ele virou a rádio dance. A Nova FM virou uma rádio dance. Porra, o cara tá mexendo na rádio, pô, saiu o Ibope.
A rádio foi para primeiro lugar de Sorocaba. Eu falei para a direção, viu, eu não tenho mais o que fazer em Sorocaba. A rádio é primeiro lugar. Eu tenho que me preocupar em Campinas. O equipamento, a rádio precisa aumentar a audiência e tal. E esse coordenador era o nosso amigo Caju. Esse doido era o Caju. Cara, eu lembro dessa segunda vez que você veio, cara, você chegou de surpresa. A hora que você chegou, eu falei, pô, ferrou. Eu falei, você veio ouvindo? Não, eu vi. Falei, putz, que merda. Não era pra ninguém ouvir. Mas o pior, primeiro lugar. e eu vou falar, eu tive que ouvir aqui em Sorocaba, na época que eu tive, primeiro que eu tive sorte, e segundo, que o Quercia tinha comprado o Ibope, cara, nessa época, Cezinha. Vida. Cara, a rádio, você lembra muito bem, Cezinha, dessa época, não só Sorocaba, mas a de Campinas estava numa fase complicada também, a de São Paulo. Cara, aqui a gente não tinha estúdio de gravação, nós gravávamos os comerciais nessa época no estúdio do ar, na Voz do Brasil. A situação da rádio era mais ou menos essa. Então, é assim, o Cezinha me lembrou, era uma história que eu não me lembrava mais, mas que a hora que você começou a contar, deu da hora veio, cara. Né? Muito legal. É bom lembrar que quando você fala... Quando você fala, não, quando ele diz comprar do Ibope, comprou a pesquisa, né? Porque hoje com fake news o cara corta esse pedaço aí, joga, fala, olha lá como é que o cara chega em primeiro lugar, ó. Né? É nada justamente, disso. Viu? Mas o papo aqui era assim, porque o que acontecia? A Nova FM, nessa época que o Cezinha falou, aqui em Sorocaba ela tinha passado por uma mudança grande. Ela era uma rádio sertaneja chamada Ativa FM. E aí ela virou, e ela era líder de audiência. E aí o Quercia comprou essa rádio e botou a Nova FM. E aí ficou aquela... Eu peguei o período de turbulência entre isso e aquilo. E no meio do período de turbulência ainda acabou a rádio de São Paulo ainda. Mudou tudo lá em São Paulo. E aí nós ficamos, o Cezinha ficou responsável por dar esse suporte pra gente aqui e a gente tocar local. Então nós pegamos... Ninguém acreditava. Tipo assim, se você tivesse que acreditar em alguém, você ia acreditar... em qualquer um, menos na Nova FM. A rádio era, acho que, penúltimo lugar de uma pesquisa. Ela pulou de penúltimo numa para primeiro na outra, cara. Foi uma coisa, assim, absurda. Mas o grafite contribuiu muito para essa audiência subir, né, Caju? Então, aí nós nos baseávamos, existia o grafite de São Paulo, que era o Reginaldo, se não me engano, o Reginaldo e o Zé Luiz, antes de acabar a Nova FM. Né? Isso. E aí tinha o Cezinha fazia em Campinas, né, Cezinha? Também começou comigo, depois foi o Yankee e o Charles. Isso mesmo. E aí nós falamos, bom, vamos ouvir os caras fazendo para ver o que é, porque esse tipo de programa grafite, aqui em Sorocaba, ele nunca tinha existido, mas você não poderia nem pensar em fazer um grafite aqui, ou algo parecido como grafite. Então, quando nós começamos a ouvir Yankee, Cezinha, Reginaldo em São Paulo, tal... Eu falei, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim, sabe? Tipo, e o Léo, que era o meu parceiro na época, depois um cara que trabalhou na 89 em São Paulo, na Jovem Pan e tal. O Léo, ele era assim, o cara que você acendia o pavio e a bomba explodia na hora, cara. Ele era louco, completamente doido. Então, eu era o coordenador, aí eu tinha que segurar o Léo e fazer o negócio andar. Eu juro por Deus que foi uma das vezes que eu tive medo em rádio. Mas deu certo, graças a Deus, e graças ao grafite, a rádio. Um dos motivos da rádio ter subido tão rápido foi o grafite e a repercussão daquele programa que ninguém imaginava que um dia poderia acontecer em Sorocaba e dar certo, cara. E você se lembra que levei 2 minidiscs cheinhos de flashback para você lá, né? Lembro, cara, eu vou falar. Aí nós vamos entrar naquele lance, nós falamos aqui logo no começo, o pessoal que faz divulgação. Cara, era assim, hoje eu vejo menos isso, mas antigamente existia esse tipo de parceria, cara. Você, Cláudio, você não precisava fazer isso. Você sabe muito bem disso. Não precisava fazer, você poderia ir lá, você estava fazendo o teu trabalho de divulgação normal da gravadora e tal. Cara, o pessoal vinha e fazia um plus, fazia um a mais, que aquilo lá fez toda a diferença. Hoje em dia, é muito fácil você baixar, eu não tenho uma música tal, vou lá na internet e busco. Mas, cara, naquela época você conseguiu uma música, meu amigo, dava um trabalho do caramba, você não tem ideia da força que você me deu, entendeu, naquela época. Muito bem. Coisas do rádio, Marcelo Franchosa. Eu queria perguntar por Edinho o seguinte, você sabe que, bom, o divulgador, ele trabalha com a divulgação do artista, da música, e muitas vezes ele participa da escolha
da música que vai ser executada, né? Ou pelo menos ele é perguntado. Eu me lembro até, não sei se foi o Edinho, foi você que levou o Jorge Mateus na Tropical com o Pode Chorar? Foi. Eu me lembro quando o Foi, Edinho sim. chegou com essa música lá, eu tava na Tropical, né? Tava coordenando a rádio na época. E eu ouvi o Pode Chorar, quem tinha gravado era o Alexandre Pires também, né? É isso? O Alexandre gravou depois. Gravou depois. O Alexandre gravou bem depois. Depois, é verdade. É. Eu ouvi aquela música, eu falei, putz, olha que música, meu. Como é que vocês escolheram isso? Como é que é a escolha de uma faixa, Edinho? Fala pra gente aí. Então, hoje até tá... Dependendo do artista, tem uma equipe mesmo que faz esse... Tem esse lance de ficar ouvindo e tal. Na época das gravadoras, tinha as audições, né? O pessoal pode falar, o Celinho, o Cezinha também deve ter participado, o Cláudio também, das audições que tinha na gravadora, para a escolha da música de trabalho. Hoje é um pouco mais compacto o negócio, chega no escritório e a gente sai do escritório já com a música de trabalho. Só passa para a gravadora, olha, a gente quer essa música e tal. A maioria das vezes está acontecendo isso. Não que a gravadora não vai, lógico, se a gravadora achar que não deve, não vai colocar mesmo. Sim. Mas o artista hoje tem uma opinião muito mais forte que na época que as gravadoras dominavam mesmo. Que era, olha, a gravadora escolheu essa música, tem que ser essa música. Mas hoje não, os escritórios chamam a galerinha ali, faz aquele que eles acham que tem que ser, e o artista tem uma opinião muito mais forte hoje do que, isso eu acho, né, do que tinha na época das gravadoras. Que eu via que tinha aqueles negócios de, vai ter audição do Só Pra Contrariar, ia todo mundo pro Rio de Janeiro, os divulgadores, a galera tudo, para depois escolher a música, e a gravadora escolheu essa música para pôr no rádio, né. Hoje já sai meio que definido. No DVD mesmo, na gravação do DVD, às vezes, já sai dali com a música de trabalho na cabeça, né? É, porque o Jorge Mateus, aliás, estava começando na época, né? E às vezes escolhe errado, tem isso também, né, Edinho? Já escolhemos muito a música errada. É isso que a gente fala. Quem manda mesmo é o povo, né? Quem domina mesmo, quem vai falar que o que é sucesso é o povo. Não adianta nada, todo mundo fala, essa música é boa, é porrada. Vamos aí, pipoco, né, que usa falar hoje. Mas chega lá, não caiu na graça do povo, não vai mesmo, né? Não tem jeito. Nós já erramos muitas vezes aí. Lembro de uma vez que a gente gravou uma música junto com o João Neto Federico com o Bruno Marrone. Todo mundo saindo de lá, até o César Menotti falou, poxa, essa música eu devia gravar, que isso aí essa é a pancada que vai ter e tal. Saímos com música de trabalho e a música não andou. Tanto é que se eu falar agora de cabeça, eu nem lembro o nome da música. Lembra, né? Né? Ô, claro, tem foto aqui do Edinho também. Podemos mostrar? Vamos. Vamos ver. Vamos lá. Essa foto tá de cabelo recente. Tá nada. Cabelo branco, mostra de cabelo branco. Olha aí. Não tem cabelo branco, não. Olha aí. Ai, que susto. Olha aí. Nossa, essa é antiga, hein? Magrinho, hein? Magrinho, rapaz. Tá bem. Foi na época que você divulgava o Gen Não, mas o né? magrinho não é ele, não. Acho que o que é o magrinho é É o Jean. Tem mais aqui, ó. Tem mais. E aí? É engraçado, eu não tenho foto com o artista aí, grandes parceiros, Cláudio, Luizinho, todo mundo conhece aí, que dá divulgação também, Luizinho. E eu tava aí, isso aí foi quando a gente começou a trabalhar com o Fernando Sorocaba, na gravação da primeira formação Fernando Sorocaba, que veio Paga Pau, veio várias músicas ali. E tem mais uma aqui, essa de cabelo branco, olha aí, ó. Olha aí. Essa ele era jovem. Então. Tô vendo a Gislaine lá atrás. Aí, Gislaine Martins aí. É micareta isso aí? É carnaval? O que é isso aí? Isso aí foi um grande evento que teve em São Paulo, que foi chamado Brahma Valley. Que depois Brahma Valley, que foi um evento muito... que tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Choveu os 3 dias do evento, aí depois todo mundo... para todo lado. Aí virou Lama Valley, né? Porque não levou ninguém do interior, né? Levou só o pessoal de São Paulo. Só. Não, a gente fez promoção, pô. Fez promoção todo mundo aí, inclusive a Estéreo Som fez também, sabe? Para com isso. Lá. Você foi lá no Lama Valley, Cezinho? Lama Valley. Não foi. Essa ele não foi. Vai lá, Cláudio Júnior. Cezinho só vai em Vila Mix, só. Cara é top. Aliás, onde eu te encontrei, né? No evento. Posso fazer uma pergunta aí? Posso fazer uma pergunta? 2. Então tá, 2. Uma que vale para os dois. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo
que é um cara que eu conheço, acho que há uns 5, 6 anos, é um cara todo assim, todo certinho, todo mínimos detalhes, tudo arrumadinho. E o Claudião também é um cara mais extrovertido, né, mais assim. Qual que é assim? Eu não trabalhei, e acho que não sei se eu vou trabalhar um dia, não pode ficar cuspindo para assim. O rádio para política, como é que é o Marcelão? No rádio eu sei que ele é todo certinho. E na política eu peguei uns pedacinhos lá, o cara é bravo, viu? O cara é bravo, esse Marcelo é bravo, cara. E o Claudião já é um cara mais. Eu vou arrumar isso daqui, eu vou arrumar. Como é que é? O político aqui é o Carlinho Caju, hein? De mim, xingava todo mundo. Candidato é o Carlinho Caju. Eu tô no ar até agora, não sou candidato a nada. A nada. Tá? Não, mas quando você esteve lá na cultura, lá atrás, você passou lá por... Eu participei de administração. Posso falar? Foi feito para não funcionar, Celinho. Tá? É verdade. Tá? Prefeituras. Tá aí o governo federal. Vocês viram a manchete do Estadão hoje? Hoje é dia 1º de setembro, né? A gente tá gravando os Sintonizados hoje. O Brasil vai demorar 13 anos para zerar o déficit fiscal. Mais de uma década. Tá? A mesma coisa que eu falar para vocês, 5 que estão com a gente aqui, que vocês vão ficar 13 anos no cheque especial no banco. Tá? É mais ou menos isso. Então, foi feito para não funcionar, é muito difícil. Você está falando de rádio, né? Quando você fala de rádio, eu faço programa político, como o Carlinho falou, eu adoro o rádio que fala, né? O blá blá blá, o rádio que tem participação, o rádio que tem entrevista, o rádio que tem notícia. O Cezinha falou também aí sobre o rádio que é notícia. Eu gosto é disso. E o ouvinte gosta de inflamar, né? A gente gosta de inflamar o ouvinte, de provocar, isso faz parte. É isso ou não é, Cláudio Júnior? Com certeza, com certeza. Falar de política sobe, né? Dá vontade de meter o pau na barraca, mas tem que se controlar, né? No rádio, senão você já viu. É isso. Não tem o que fazer. Tem coisas que você não pode ir além, né? Mas tá bom, tá tudo certo. Fala, Cláudio Júnior, você tá com vontade? Pode falar, Cláudio Júnior. O duro é você saber de coisas e não poder falar, né, cara? Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Difícil, tem que ficar na sua, né? Bom, Caju, Cezinha, a gente comentou agora há pouco, né, do começo de carreira de cada um, se espelhar em alguém e tal. Na atual realidade, você, Caju, Cezinha, acha que ainda tem alguém que está almejando ser um espelho do Cezinha, ser um espelho do Caju? Na atual realidade, nos dias atuais, você acha que ainda tem alguém assim? Vai lá, Cezinha. Olha, eu acho bem difícil. Eram outros tempos quando a gente começou no rádio, principalmente eu que já tenho mais de 30 anos de rádio, o Caju também já deve ter, né? Mas assim, um bom tempo. Eu acho que hoje poucas descobertas estão acontecendo no rádio. Gente mais jovem que entra para o rádio hoje. Eu cheguei a dar aula 3 turmas no Senac. Assim, algumas pessoas gostavam muito, mas o Senac, por exemplo, não dava uma estrutura para um locutor, para uma pessoa se tornar um locutor. Então eu acho muito mais difícil. Lógico, você ouve algumas pessoas que você acha que é mais nova, que até fala algumas coisas que é meio bordão seu, até acontece, mas eu acho que muito menos do que antigamente. Como eu disse que eu ouvia muito o Rony Viana, gostava muito, eu ouvia muito Banana, eu ouvia muito o Julinho Mazei. Hoje é muito mais difícil. Hoje o rádio já não tem aquele apelo como tinha antigamente, como tinha na minha época de ouvinte e de vontade de trabalhar. Então, acho que é mais difícil hoje acontecer de um jovem locutor tentar seguir a gente. Então, ele ouve o Caju, ouve qualquer outro locutor, Cláudio Júnior, mas não, ele toma já. O mundo é outro, o mundo mudou, né? Então, ele já toma uma posição, eu quero ser assim e vou tentar. Eu concordo com o Cezinha, sabe? Existem muito menos, mas eu ainda acho que existem talentos e ainda existem pessoas que querem. O número de talentos e de pessoas que querem é infinitamente menor, isso não tenha dúvida disso. Mas eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu fico muito contente. Uma das minhas alegrias em voltar para Sorocaba, depois de 10 anos em São Paulo e tal, e assumir a direção aqui da Band FM em Sorocaba, foi poder botar em prática uma coisa que eu sempre quis,
eu sempre brinco com os meus locutores aqui, geralmente eu tenho, eu tô aqui e eu tenho sempre um locutor mais novo, eu tenho um médio e eu tenho um muito novo na promoção que eu vou treinando, eu gosto disso, então eu estou sempre atento a novos talentos, não só do Senac, mas em outras emissoras. Hoje, nós não temos mais tantas emissoras para o pessoal treinar, mas nós temos uma coisa que é a rádio comunitária, que às vezes pinta rádio web, que pinta talentos. E eu fico muito atento nisso. E eu tenho, assim, a satisfação de ter, nesses 11 anos que eu voltei para Sorocaba, conseguido pelo menos botar 3 ou 4 meninos muito talentosos no rádio aqui em Sorocaba e que não tinham chances. Eu sei que é pouco, que perto de antigamente isso aí é um número ridículo, até 4, mas eu consegui, por exemplo, eu cito grandes talentos em Sorocaba que ninguém dava chance para eles. Tiago Dias, que trabalhou aqui comigo, foi meu locutor de pedágio, treinei, e aí ele foi para Vanguarda, foi para Top. Bruno Alves, que hoje está na Top fazendo a tarde, também fez comigo aqui. O meu atual locutor aqui da tarde, o Renato Rocha, que faz a partir da 1 da tarde, é muito talentoso, é uma pessoa que tem um talento absurdo. E é uma das minhas alegrias, eu pude voltar e colocar esse plano, que eu acho que assim, eu acho que todo mundo tem que passar o que aprendeu. Alguém passou isso para mim, e eu posso falar que vários deram uma atenção especial. Fernando, Walter Calles, César, o pessoal da Rádio Ipanema, quando eu fui para a Rádio Ipanema. E eu gostaria de passar para alguém e conseguir passar para pelo menos esses 3 ou 4, eu consegui passar e eu fico contente por isso. Ainda existe, muito pouco, mas existe. Queria fazer um protesto aqui, Cláudio. Posso, Marcelo? Vai lá. Eu assisti alguns dos podcasts de vocês e teve uma pessoa, uma locutora que eu fiquei muito tempo sentado com ela em estúdio, grava isso, grava aquilo, grava isso, grava aquilo. E para vocês ela falou que foi o Carlos Alberto que descobriu ela. Ele conversou com ela no ar, mas quem ficou com ela fui eu. Puxa a orelha, puxa. Gislaine Martins. Ei, Cezinha. Oi. Em que sentido? Não, a gente trabalhou, eu trabalhava a locução dela, hoje ela é uma craque de locução, né? Ela esteve aqui com o Marcelo e com o Cláudio, e por coincidência assisti ela falando que o Carlos Alberto, que era o coordenador da rádio, deu uma chance para ela, deu uma chance de ir para o estúdio de gravação, treinar com o Cezinha. O Cezinha que ficou com ela. Muito bem. Quero mandar um beijo para a Gislaine, hoje ela está na Play FM em São Paulo, do Grupo Bandeirantes, né? Mas é uma grande locutora, minha amiga do Edinho, do Cláudio, do Celinho, acho que do Caju também, do Marcelo, né? Eu acho que é amiga de todos, a Gislaine é queridona. Mas teve alguns também, lá com o Carlão, tem a Larissa, que é uma ótima locutora também, que eu fiz dupla com ela lá. Quando eu fui para lá, eu queria fazer uma dupla também, e a gente descobriu a Larissa que fazia pedágio lá, foi lá, fez um teste com a gente e deu certo. Nós temos aqui em Limeira a Larissa também, que já fiz dupla com ela, hoje ela está fazendo dupla com a Deb, aconteceram umas mudanças por causa da pandemia. Tem o William, que era o operador da educadora, hoje ele está lá na Vox também. Todos que começaram a trabalhar William com vocês, né? O William trabalhou com vocês, foi a primeira chance quem deu aí fora da Estéreo Som foi o Cláudio, né? Que levou ele para Tropical, hoje ele está na Vox, então eu também tive o prazer de ajudar algumas pessoas a se desenvolver no rádio, isso é gratificante, né, Caju? Com certeza, é legal. Muito bom. Cláudio, vamos ver as fotos não. aqui do Cezinha, pode ser? Já que ele falou aí da carreira dele também junto com a Gislaine, né? Tem algumas fotos antigas aqui e pode ter certeza que é ele, viu? Olha aqui, ó Celinho, Edinho, Carlinhos, Cláudio, pessoal que está acompanhando, olha isso. Tinha cabelo preto, eu pintava o cabelo. Olha isso. Fala de onde que é essa foto aí, Cezinha. Essa foto era na época do rodeio de Americana, eu estava na Vox, na antiga Vox, né? Não era em outro prédio, lá na Herman Miller. Né? Miller. E essa camisa era a camisa do rodeio da Vox. Você foi melancia do Marlon? Tenho, cara. Na Vox eu trabalhei, acho que 2 vezes. A primeira, contando a terceira, né? São 3. Uma foi era Cultura,
que era a rádio do Saminajá, né? Ainda era na 7 de setembro, num prédio bonito. Depois, na Vox, mais 2 vezes eu trabalhei. Eu acho que essa aqui é mais antiga ainda, ó, quer ver? Ó? Olha aí. Olha isso. Isso era na 9 FM. Olha que estúdio, hein, Caju? Não, 9 FM de caramba, Campinas. Olha os Olha a mesa cartuchos. escala. Ei, as cartucheiras, hein? Mas tinha 2 MK2 do lado ali, você viu? Ah, tô vendo. Verdade. O teclado tá de Era enfeite novinho. só ali, né? Na época não tinha O computador. cara ele era tão magrinho que tinha as listras na camisa. Na blusa. Se botar a blusa agora, não aparece Só mais. tem uma lista. É uma cor só. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Aqui ele começou a pintar o cabelo, ó. Olha lá. Ah, sim. Essa receita a gente usa lá na exterição ainda. Isso, e tem mais essa também aqui, ó. Bacana, né? Ah, e daí, isso aí é o Caio que tá fazendo com ele, cara. Tudo cada cabelo branco desse é uma chamadinha do Caio. Um atrito com o Caio Bortolã, né? Cada cabelinho branco. Eu quero perguntar uma coisa pro Cezinha. Seguinte, uma coisa séria, hein? Da onde surgiu o apelido Tio Suquita? Na verdade, não é um apelido, né? Na verdade, lá em Americana, lá na Vox tinha uma ouvinte. Ela adorava todos os locutores da rádio e tal. E como eu era um pouquinho mais velho que ela começou a ver os cabelinhos brancos, ela lembrou do Tio Suquita. Aí um dia ela me chamou de Tio Suquita no ar, eu fiquei bravo com ela, aí pegou. Aí não tem jeito, né? O apelido pega quando você fica bravo, né? É verdade. Mas você também teve o apelido de Magal, né? Isso em Curitiba. Transamérica de Curitiba, até hoje eles me chamam de Magal. Agora chega de apelido, por favor. Essa é a sua vida. Ó, tem foto do Carlinhos aqui também, rapaz. Pensa que você vai escapar, Carlinhos? Aí. Não vai escapar, não. Podcast. Deixa eu ver por onde eu vou começar aqui. As mais antigas, né? Pode ser? Vamos lá. Vamos Olha lá. aqui. Olha isso. Fala pra gente, vai. Nossa. Ó, que menino lindo. Isso aí, cara, é o dia que eu tomei umas pancadas no Telegrama Legal, velho. Meu, eu vou pegar o fila da mãe que falava que esse Telegrama Legal era de mentira. Eu vou dar um tapa. Todo mundo falava, não, porque esse negócio é encenado, esse negócio é trelelê e tal. E aí, um dia a dupla Marlon e Maicon vieram para Sorocaba. Eu tava na Band na minha primeira passagem. E adivinha quem foi o cara que ia ter que fazer a leitura, ia ter que participar, fazer a armação? Eu. Cara, e era assim, você não podia entrar ninguém na cena, cara. E a treta era de verdade, velho. Um ator do SBT ficou provocando a dupla Marlon e Maicon. E só eu, a menina, que eu acho que o nome dela é Aninha, ela trabalhava com a dupla, ela era assessora da dupla, Ana. Meu, eu só sei do negócio. Não durou 3 minutos o ator provocando a dupla. Os dois já saíram pro pau em cima do ator, só eu podia separar. Eu tomei uma porrada na orelha, velho, que ficou uns 3 dias assobiando a orelha, velho. Meu, eu vou pegar o cara que falava que isso é mentira, cara. Eu vou arrebentar na pancada. Tem mais aqui, ó. Tem mais uma. Fala aí. Pô, esse é meu irmão, cara. Parabéns. Cara, muito 10. Assim, uma das grandes satisfações, eu posso te dizer que eu realizei alguns sonhos e conheci pessoas incríveis em rádio. Um deles é esse cara, o Dudu Braga, entendeu? É um irmão, um amigo meu até hoje. Trabalhei na Rede Nativa com ele de 2003, eu acho que é 2005, 2006. Fui, além de ser o locutor, junto com ele, eu fui o produtor e programador das canções que você fez para mim. Então eu trabalhava muito próximo a ele, eu produzia todo o programa, a gente gravava o programa juntos, e eu ainda fazia, como eu fazia à madrugada, esse programa ele era gravado como se fosse ao vivo. Então, aí acabei virando um grande amigo do Dudu, de passar Réveillon em casa dele, coisa e tal. Gente boa demais, cara. Esse cara é um irmão pra mim. Muito bom, tem mais aqui, mais uma. Mais uma, olha aí. Essa aí é perto do Cezinha, cara. Isso aí é em Jaguariúna, Americana. Eu acho que isso aí é em Jaguariúna. Quando eu estava fazendo o rodeio de Jaguariúna pela Tupi FM de São Paulo. Nesse ano nós fomos a rádio oficial desse rodeio e no mesmo ano nós fomos a rádio, junto com a Vox 90 da Americana, também Americana. A Tupi fez o rodeio junto.
E essa foto, cara, esse balão, ele é simbólico. Eu tirei essa foto aí, porque o que acontecia? Os caras passavam nesse balão, ele ficava tipo num stand da rádio. E o pessoal passava mais mamado, velho. Pensa assim, rodeio, 3 horas da manhã, os caras bem loucos. Meu, já tinham tomado até água do vaso. Aí eles passavam nesse balão e ele é inflável, os caras pulavam no balão, velho. E eu tinha que ir lá tirar os peões de cima do balão da rádio. Essa é simbólica, essa foto, viu, cara? Agora trouxe boas lembranças. E ó, quem pensa que o Carlinho Caju só trabalhou em rádio, agora eu vou trazer pra vocês aqui um momento que ninguém conhece. O Carlinho Caju já foi pastor também, olha aí, ó. Eita! Opa! É É claro que eu tô brincando, explica aí, vai, Carlinhos. a época que ele ficou rico, né? Parece pastor, hein? Essa aí é a foto, é uma das minhas alegrias. É a foto do dia que eu ganhei o título de cidadão sorocabano. Eu sou votorantinense, muita gente acha que eu sou sorocabano, que a minha vida inteira eu trabalhei em rádio de Sorocaba, né? Mas eu sempre tive um carinho enorme por Sorocaba, é onde eu ganhei a minha vida, onde eu ganhei os maiores amigos de carreira e tal. E um dia um vereador resolveu fazer essa homenagem, cara. Alguém olhou pro rádio e falou, porra, o campeão lá, porque você sabe que ninguém lembra da gente, né, Cezinha? Ninguém lembra. O pessoal lembra pra pedir sangue, pra pedir pra não sei o quê, é um monte de coisa, mas pra fazer uma homenagenzinha na Câmara Municipal, fazer um mimo, ninguém lembra. E lembraram, cara, o vereador, o Emílio Rubi, fez essa homenagem e foi uma das minhas grandes alegrias, um dos maiores prêmios que eu ganhei no rádio foi esse título de cidadão sorocabano, cara. Bacana mesmo. Tá Legal. Eu fiz uma brincadeira, Legal. claro, dá pra ver lá, Câmara Municipal de Sorocaba, no fundo tá escrito ali, parabéns, né? E aí, Cláudio Júnior? Muito bem. Bom, eu queria fazer 2 perguntas antes de finalizarmos aí o Sintonizados Podcast número 8. Queria perguntar para Caju e para Cezinha, já que nos Sintonizados Podcasts anteriores foi tocado muito no assunto de rádio via satélite, aquela coisa toda. Quero saber de você, Carlinhos, Caju e Cezinha, rádio via satélite ainda vinga, tem uma força ou o que vale mesmo é a rádio local? Olha, agora eu vou primeiro, Cezinha. Vamos lá. Cara, eu acho que eu tô na rádio que é a prova que ainda dá certo o rádio via satélite, desde que você tenha uma equipe local qualificada, entendeu? A Band FM, ela teve problemas durante anos para engrenar aqui em Sorocaba, sei lá porque também, durante esses anos, eu vivi 10 anos fora daqui e tal. Quando eu vim, o patrão, o dono da rádio, o José Teodoro Mendes Júnior, ele queria tirar a rádio do ar, ele queria tirar a Band e fazer uma rádio local. E eu fui talvez um dos únicos que falou, não, viu, vamos manter a Band, é uma marca legal, uma bandeira bacana, e a gente pode dar um ar de local, porque o que acontece, geralmente quem pega uma rádio, faz uma rádio via satélite, é aquele cara, tipo, dono de rádio vagabundo, que vai lá, coloca e quer meter 24 horas de sat. Esse tipo de rádio não vai dar certo mesmo, cara. Entendeu? E existe um monte por aí. Em raras exceções, de rádio que toca flashback, de rádio que é notícia, viu? Raras exceções. Aqui não, eu falei, não, a gente consegue fazer a rádio, a Band, ou qualquer outra emissora via satélite, que ela fique com uma cara local, fazer com a qualidade da rede, mas fazendo local. E é isso que desde o começo eu me propus a fazer aqui em Sorocaba, e eu acho que é um dos motivos da Band sair aqui do 5º lugar para o 1º lugar o ano passado. Nós conseguimos isso essa façanha de tirar a rádio. Todo mundo falava que vocês vão perder eternamente para a Vanguarda, para a Cacique, porque vocês são satélite, porque à noite, madrugada e de manhã vocês têm que botar satélite. E a prova que dá, desde que você faça direito, é a Band FM de Sorocaba, que vem conseguindo ótimos resultados, já há pelo menos uns 5, 6 anos que a gente consegue aí o 1º lugar, desde 2014. Maravilha. Cezinha? Os dois lados, né? Eu sempre fui contra satélite, mas quem sou eu quando a gente vê uma
uma rede Jovem Pan, uma rede Bandeirantes, Band FM, Nativa, grandes rádios dando certo na maioria dos lugares ainda onde elas estão. Então, assim, sempre falo que rádio é um evento local. Então, principalmente com os divulgadores, Celinho e Edinho, a gente fala que tem que ser local. Não adianta internet, não adianta, mas tem que ser local. E o artista fazer show, ele tem que divulgar na rádio local, e assim vai. Eu acho que não é só o comercial local, eu acho que tem que ter identificação com o público da cidade. Nós temos aqui, como eu disse, a educadora que vai muito bem. Agora conseguimos achar o final que faltava. Entramos num horário, nessas condições que precisamos economizar e diminuir o custo de uma rádio, madrugada até quase a manhãzinha, nós entramos em rede com a rede Bandeirantes, mas a programação principal, os horários principais são todos locais. Eu acho muito importante isso. As redes também tem que ter, né, o local. É muito, muito bem colocado. Eu acho que eu esqueci até de fazer essa colocação. Os principais horários aqui também, com exceção até as 9 da manhã, que é a hora do ronco, a gente não pode tirar, o dia todo, até às 7 da noite, a Band FM de Sorocaba é local. E eu acredito que seja um dos motivos dela ter crescido. Se ela ficasse em rede 24 horas ou 3 horas por dia de horário local, ela não iria crescer, com certeza. A identificação, né, com o público. Tem que falar a língua da cidade, né? O problema, eu acho que até o Cezinha colocar mais uma pergunta do que uma resposta, o problema é que, às vezes, em algumas afiliadas, eu não estou falando da Band, eu estou falando de qualquer rede, o pessoal no local quer inventar, cara. E eu percebo, e aí o negócio não dá certo. Ficam existindo 2 rádios. A rádio quando ela é local e a rádio quando ela é SAT. Ela não pode existir essa diferença. Entendeu? Você tem que fazer a rádio local do mesmo jeito. A Band FM no horário local com a mesma qualidade que ela tem quando ela está em rede. Aí eu acho que sim dá certo. Senão, com certeza vai dar errado. E algumas cabeças de rede não estão nem aí para a rede, né? Mas não tenha dúvida disso falta também. Falta o suporte, isso principalmente o Celinho que está em São Paulo sabe muito bem disso, falta aquele suporte para a rede poder andar sozinha junto com a matriz, mas ter uma cara lá na cidade, né? Puxa vida, eu tenho tantas perguntas, mas o tempo tá passando, né? Só para finalizar, então, um momento engraçado na carreira de cada um. Ou um mico que aconteceu com cada um. E radialista nunca pagou mico, Cláudio Júnior. Radialista? Ô, louco. Vários. Eu vou lá enquanto vocês falam aí. Quem começa aí? Divulgador também paga mico, hein? Divulgador também paga mico, como não? E aí? Maioria, só paga mico. O que mais paga é mico. Olha, começa aí, Edinho. Eu pago muito mico com divulgador, né, Edinho? Né, Celinho? Sempre. Aí, quando você liga, bicho, mas que música é essa? Não sei o que, tá tocando lá, por que eu não tô tocando? Eu falo, não sei, essa música não é minha. Aí você vai cobrar o Edinho, você vai cobrar o Celinho, já comigo acontece muito isso. Confundir quem é o divulgador de tal música, aí você vem com os 2 pés cobrando e não é nada disso. Aí você passa vergonha, né, cara? Olha, eu já, desde cair de palco até ligar para dar prêmio para morto, eu consegui, cara. Eu já caí. Eu caí de palco aqui em Votorantim, existia uma casa chamada Zap, e tinha uns degraus assim no fundo do palco, e eu era novo pra caramba, manja aquela empolgação, quero subir no palco na minha cidade, cara, tô louco, no gás, pá, me arrebentei no palco, já entrei gatinhando já, essa em público assim, o povo vendo foi a maior, mas eu acho que a maior número de pessoas acompanhando, cara, foi um dia que eu trabalhava na Rede Nativa, e eu estava fazendo o horário da manhã, e essa promoção, ela existe até hoje, chama-se Cofre da Nativa. Ela começou quando eu estava lá, e eu me lembro que o Rony Magrini era o que fazia o horário da manhã, o Rony, a história dele é sempre no período da manhã. E eu era o substituto imediato do Rony. O Rony é assim, todo mundo morre de medo do cara, quando ele coordenava a rádio e tal, o pessoal tremia, só de ouvir falar, Rony Magrini, saía todo mundo tremendo. Eu sou um cara muito tranquilo, então, cara, eu peguei amizade com o Rony. A parte boa é que você está empregado, não vai ser mandado embora. A parte ruim
é que você sempre faz a folga e férias do cara. E eu fazia sempre folga e férias. Ele estava em férias nessa época e existia o cofre, que era, era dinheiro, pô, naquela época lá, 100 pau, cara, eu acho que lá por 2002, 2003 no máximo. E a gente não tinha assim, não era as inscrições do dia. O cofre da Nativa era uma inscrição permanente. Você lá, Celinho, ligou lá, 2 anos depois a inscrição vai ficar lá, entendeu? E a gente vai ligar. Então ligou, tipo, Dona Maria da Silva, de Guaianazes. Pá, liga lá, estamos ligando. E é na pegada, é ali ao vivo. Vamos lá, estamos ligando para Dona Maria, valendo R$500 no cofre da Nativa. Vamos, você tem as combinações, blá, blá, blá. Entendeu? O telefone é uma moça. Ô, por favor, a Dona Maria. Desculpa, ela faleceu há 4 meses. Aí você fala, pô, e aí, o que eu falo? Meus pêsames e desligo? Sou da Nativa FM, ela perdeu R$600. Pegadinha do malandro. Então, cara, então é assim, sabe quando fica aquele 1 minuto de silêncio, poxa, que pena, ela perdeu R$600 em dinheiro. Desliguei o microfone e o pessoal lá, viu? Mulher já morreu, pra que ela quer dinheiro, idiota? Pra pagar enterro. Sabe quando você fala, meu, puta mico do caramba, velho. Essa foi foda, né? Mas não tem o que fazer, né? Olha, tem que pensar muito rápido, não? Tem que pensar muito rápido. Você vai esperar que a pessoa morreu, cara? Nunca ia esperar. Esperava qualquer coisa, que a pessoa tava ouvindo a outra rádio, qualquer porcaria, mesmo que a mulher morreu, pô. Edinho, e aí, Edinho? Vai lá. Bom, o que eu vou falar, eu não considero nenhum mico, mas assim, algumas coisas que já aconteceram que servem para tudo que a gente está falando, que é a parceria, divulgação e rádio. Eu estava com a dupla na cidade de Franca e fomos visitar a rádio. Chegamos lá, infelizmente não pudemos nem entrar na rádio. O diretor da rádio falou, não tem espaço, não pode dar entrevista, coisa que você falou, poxa, combinamos aqui, liguei, você sabe como funciona essas coisas, né? Falou, não, aí a sorte minha que vinha passando o rapaz do estúdio de gravação, já era meu conhecido, falou, leva os caras lá pelo menos para gravar alguma coisa, né? Aí gravou alguma coisa, passado 2 meses, o dono da rádio me liga. Ô Edinho, precisamos fazer um show com aquela dupla lá, tal, sua, que você... Que legal, né, bicho? Eu vou na rádio, você nem atende, não tô sabendo disso. Foi ordem dele mesmo, pedindo para não atender. Isso que eu falo, a parceria, você nunca sabe quem é quem. A dupla eu vou citar o nome, não vou citar o nome da rádio. A dupla chamada César Menotti e Fabiano. A gente fazendo um trabalho de divulgação, o cara da rádio pediu para não atender, depois passado 2 meses, queria fazer um show na cidade com eles. Resultado, não fez o show foi pro concorrente, nada, deu 18 mil pagantes no show, só para calar a boca de quem... Por isso que eu falo assim, o chinelo da humildade cabe em todo lugar, né? Custava, pelo menos, atender o pessoal lá. Então, o que eu considero, assim, para mim foi um mico muito grande, junto com a dupla ali, eu fiquei numa saia justa enorme, né? Eu não sabia o que fazer. Mas, no passar do tempo, como eu falo, não é vingança nem nada, mas nós revertemos uma história rapidinho, né? Que em 2 meses... Não foi em 2 meses o show, passou uns 6 meses para a gente poder fazer esse show lá. Mas deu 18 mil pagantes debaixo de chuva, né, em Franca, né? Nada como tá aí um exemplo que é a parceria, divulgação em rádio, né? Não custava nada ter atendido a gente lá, né? Muito bom. Agora a vez do Celinho, hein? Para encerrar, Celinho, você, o seu mico. O que você cara, eu vou ser sincero, assim, eu não lembro muito assim de ter pago o mico, mas eu trabalhei uma época assim engraçada, uma historinha engraçada que eu trabalhei muito tempo com o Boninho, e o Boninho era molecão, filho do Boninho lá, e eu era molecão, então eu saía aprontando dentro daquela rádio o tempo todo. Aí eles tinham mania, assim, 2 manias, ou te amarrava inteirinho de durex e soltava você no meio do corredor, você tem que sair correndo pro extintor, ou o cara pintava teu corpo todo, cara. E às vezes eu chegava em casa com a cueca toda azul, vermelha, minha mãe não entendia nada, com o corpo todo pintado, mas essas eram as brincadeiras, não era nem um mico, era até uma diversão. Muito bom, muito bom, muito bom. Cláudio Júnior, vai lá. Pois é, infelizmente chegando ao final, mas tinha tantas histórias para contar e agregar sobre rádio. E íamos falar de Mamonas Assassinas, Celinho foi um dos que trabalhou divulgação. Enfim, fica para um próximo, né, Marcelo Franchosa? Não vai faltar oportunidade, não. Fica o convite para vocês retornarem. Agradecendo, Celinho, bom te ver. Edinho, bom rever você também. Carlinhos Caju, boa sorte na política e no rádio. E Cezinha, vamos que vamos. Tudo de bom, viu?
Valeu, obrigado, gente. Valeu, Abraço. pessoal. Valeu, Tudo de gente. bom. Caju. Ô, Caju, Claudio, rapidinho. Marcelão, depois eu passo aí rádio. pra tomar aquela gelada. Com certeza. Rádio de ontem ou hoje? O que você prefere? De ontem. Cezinha, Ontem. Celinho. Eu gosto de todas as rádios, de hoje, de ontem, de amanhã e sempre. Edinho. Eu sou do rádio, eu prefiro o rádio mesmo, mas eu gosto mais das antigas. Igual o Caju falou, eu gosto do rádio AM, estilo Zé Bétio, antigão lá. Sensacional. Então é isso. Muito obrigado pela participação. Sintonizados Podcast número 8. Carlinhos Caju de Sorocaba, Cezinha de Limeira, Edinho que tá em Goiânia, Célia Augusto, grande Celinho Mix. Cadê o Mix aí? Cadê? Dá um tchau pro Mix aí também, Aqui é hein? o Mix aqui, ó. Celinho Mix aqui, é o Mix aqui. Celinho Mix em São Paulo, locutor lá do Jaraguá Country Club. Show de bola. Bom dia, Então é isso aí. Jaraguá! É isso aí. Sintonizados Podcast, tá? Então não esqueça, dá o likezinho, badala o sininho para novas notificações. E é isso. Até a próxima edição do Sintonizados Podcast. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu!